Olá, vamos dar seguimento à nossa série de vídeos, né, com dicas aos colegas advogados iniciantes. A nossa troca de ideia de hoje, a dica de hoje, diz respeito a um fato bem corriqueiro na nossa advocacia, no nosso dia a dia, que é aquele que você, como advogado, almeja penhorar, restar alguns bens de uma sociedade empresária, né, em determinada empresa, e você não encontra bens. Né? Esse é o nosso quarto vídeo, né, eu já fiz 3 outros. Nos 3 anteriores eu dou até alguns comentários de como é que a gente pode tentar sair dessa hipótese de você não encontrar os bens. Né? Nesse caso aqui, que nós vamos comentar hoje, é uma opção a mais, né? Um plus desses argumentos que a gente colocou anteriormente. E como se sucede essa hipótese? É muito comum você encontrar o seguinte: quando você está executando essa pessoa jurídica, essa sociedade empresária, que você não encontra, você vai perceber que os sócios, ou o sócio, ele ostenta algum patrimônio pessoal. Né? Você verifica em alguns cartórios e percebe, né, que ele tem alguns bens. Todavia, você não está, a sua execução, ela almeja a constrição de bens da pessoa jurídica e não dos sócios. Muito bem. Aí, comumente se fala nessas situações de fazer a tal da despersonalidade da pessoa jurídica. Né? E por que isso? Né? O que é que isso auxilia no seu propósito de penhorar os bens da sociedade empresária? Veja, semelhante como o ser humano, né? A gente ganha, né, personalidade jurídica, né, com o nascimento com vida, não é isso? Lá no artigo 2º lá do Código Civil. Para alguns, uma parte da doutrina constitucionalista fala até que no próprio ventre, né, o nascituro já tem direitos lá reservados, porque inclusive ele é possível fazer doação ao nascituro, mas isso aí é uma discussão bem acirrada, que não é muito nosso propósito. Apenas eu estou colocando isso para a gente fazer um paralelo na coisa. Quando o nascituro, né, ele ganha a vida, então ele passa a ter a personalidade própria, né, o direito à imagem, direito à moral, direito a ter um nome e por aí vai. São os direitos inerentes à personalidade. Da mesma forma, nós vamos também encontrar com relação à pessoa jurídica. Enquanto os sócios estão de uma forma, digamos, irregular, praticando atos de mercancia, né, fazendo vendas de bens, é possível você atingir os bens direto do patrimônio dos sócios. Por quê? Porque ainda não se constituiu a sociedade empresária, ela ainda não tem vida. Então, é o que se diz de sociedade irregular. Né? Então, ela passa a não ter, digamos, uma existência para os fins jurídicos. Né? Então, você pode fazer a invasão direta do patrimônio dos sócios. Porém, quando a sociedade empresária ela ganha realmente a sua personalidade jurídica perante a lei, aí nós temos, primeiramente, uma das consequências patrimoniais, a mais importante. Afora ela ter o nome próprio, ela que eu digo, a sociedade empresária, né? Ela pode ganhar um nome próprio, e ela também passa no sentido até de danos morais, mas tem até essa matéria até simulada, ela pode até, por abalo de crédito, então ela passa também a ter umas certas prerrogativas por conta de ela, a sociedade, insisto, ter a personalidade jurídica própria. O nosso enfoque maior é a consequência jurídica com relação ao patrimônio. Muito bem. Quando os sócios
se reúnem para criar determinada sociedade empresária, ele diz, olha, fulano, vamos fazer uma sociedade entre a gente, vamos construir uma determinada empresa com o propósito de fazer isso, aquilo, coisa e tal. Vamos e tal. Então, qual é o capital inicial? Vamos colocar 100 mil reais, acho que é o suficiente, coisa e tal. Então, fulano entra com 50 mil em dinheiro, o outro entra lá com uma casa de praia de 40 mil, com mais 10 mil reais, enfim. Esse patrimônio que anteriormente era dos sócios, ele passou a ser um patrimônio da sociedade empresária, né? Então, quando ela nasce, ela passa a ter o patrimônio próprio. E quando é que a sociedade empresária nasce, ela tem o seu nascimento? Bom, a gente pode até dar uma olhada aqui no artigo 45 do Código Civil, e até também está previsto no artigo 985. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o que é que ele diz aqui, né? Artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal, não é, das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. O que ele está querendo dizer quando ele fala respectivo registro? Por exemplo, uma sociedade limitada pode registrar o seu contrato social lá perante a junta comercial. Uma sociedade de advogados, contudo, deve ir lá perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando ele está dizendo isso, é no seu respectivo registro, tá certo? Então, esse é o propósito da norma quando ele fala com relação a esse respectivo registro. Precedida com a necessária de autorização do Poder Executivo, essa quando ele fala com aprovação do Poder Executivo, é no caso de multinacionais que vêm se estabelecendo no Brasil, que tem que seguir uma série de requisitos, inclusive colocar empresa Mercedes-Benz do Brasil, nessa expressão do Brasil é uma expressão obrigatória e tem que ter uma autorização do Poder Executivo. Averbando-se no registro de todas as operações que passaram a se constituir. Portanto, quando faz-se essa averbação no respectivo órgão de registro, então a sociedade empresária passa a ter o patrimônio próprio como uma das características. Bom, e aí o que quer dizer, então, desconsiderar a personalidade jurídica? Bom, como eu falei, quando ela passa a ter o patrimônio próprio, digamos que ela fez aqui um véu, ela fez um manto interno de sorte a não atingir aqui, né? Suponhamos que aqui seja uma barreira, para não atingir o patrimônio dos sócios. Ela criou aqui ela tem a sua personalidade, então para você atingir o patrimônio dos sócios, você tem que desconsiderar, ok? Você desconsidera a personalidade jurídica como se abrisse o caminho para você atingir o patrimônio dos sócios, né? Porque o que acontece? Nessa situação, ele começa a atuar e o sócio passa os bens que são obtidos, os ganhos que são obtidos de regra, essa situação que a desconsideração da personalidade jurídica é mais outra, porque os sócios passam a utilizar-se daquele capital, daqueles bens que foram criados pela sociedade empresária, mas em vez de deixar no patrimônio da sociedade, eles passam para o patrimônio dele, né? Justamente para não ser objetivo. Então, você tenta, então, desconsiderar, quebrar esse véu, quebrar esse manto, para atingir o patrimônio dos sócios. O que eu quero deixar enfatizar é o seguinte: não se deve confundir a desconsideração com a despersonificação. Que no caso, a despersonificação é você excluir a personalidade jurídica, né? Encerrar as atividades da empresa, né? Fechá-la, né? Encerrar. Então, não existe mais. Não é esse o caso. A desconsideração é um ato momentâneo, né? Um ato para determinada situação em que o credor está encontrando óbice para receber o seu crédito, tá certo? Então, não é
que vai inutilizar, deixar sem serventia, excluir, despersonificar a sociedade empresária. Não é isso, é um ato, como eu disse, esporádico para determinada finalidade, tá bom? Bom, e qual a regra, ou quais as regras, Alberto, que eu devo me fundamentar para fazer esse pleito de desconsideração da personalidade jurídica e, com isso, atingir o patrimônio dos sócios para tentar obter ou resgatar o crédito do meu cliente? O nosso Código Civil, ele adotou essa teoria lá da desconsideração da personalidade jurídica lá no artigo 50. Então, essa é a regra geral, tá certo? Essa é a regra mais ampla. Quando você for fazer um pleito nesse sentido, você deve primeiro amparar-se no artigo 50. Porém, isso eu vou falar lá na frente, em algumas situações você não vai utilizar-se dessa regra geral, essa regra do artigo 50. Vai para outras normas específicas da legislação extravagante, né, que a gente chama. Né? Então, vamos ver o que é que diz aqui o artigo 50, né, do Código Civil com relação a essa situação da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, em caso de abuso da personalidade jurídica, né, caracterizado, ou seja, o que é que ele está dizendo? A norma está dizendo assim, quando é que eu vou considerar como houverá um abuso da personalidade jurídica? Quais são as situações que você deve demonstrar para que a regra deva ser aplicada? Aí ele diz, caracterizado pelo desvio de finalidade, certo? Ou, aqui é um ou, não é? Ou pela confusão patrimonial. Muito bem. Isso aqui é importante. O que é que ele está querendo dizer com isso? Então, ele está dando duas situações, no caso, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Dessas duas situações, ou uma ou outra, você pode solicitar o magistrado, ou seja, uma outra característica, a desconsideração da personalidade jurídica, ela tem que ser intermediada pelo Poder Judiciário. Né? Então, não é uma medida extraprocessual, tá certo? Nesse artigo 50, numa visão mais ampla, você vai perceber da doutrina, né, que nós vamos ter duas teorias para serem empregadas para você desconsiderar a personalidade jurídica. A chamada, você vai escutar muito isso lá no direito empresarial também, nessas coisas todas. Né? Uma é a teoria maior e outra chamada teoria menor. Certo? Essa do artigo 50 é a teoria maior. Por quê? Maior no sentido que ela tem que existir mais requisitos, uma maior amplitude de pressupostos para você chegar a poder ser autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio de sócio. O inverso é verdadeiro. Menor, teoria menor, há um menor número de requisitos, a possibilidade é bem mais fácil de você requisitar ao magistrado para atingir o patrimônio dos sócios. E isso eu vou explicar agora, né? Bom, a regra fala, então, que a regra com relação à desconsideração no artigo 50, que ele diz para considerar o abuso da personalidade, que é o mesmo, o entender o mesmo de abuso de direito. Né? A personalidade ela é utilizada com infração à lei, né? ela é utilizada com fins ilícitos, há um abuso. Aí nesse artigo 50 ele dá duas hipóteses que você pode pedir a desconsideração. Uma, o desvio de finalidade e dois, a confusão patrimonial. Como é que seria o desvio da finalidade, Roberto? Bom, a situação mais comum do desvio de finalidade é o quê? A sociedade empresária, em determinado momento, ela vê que já está sendo sufocada
por inúmeras ações judiciais, então ela vai desviar o seu objetivo. Como assim? Quando você constitui determinada sociedade empresária, você percebe que coloca lá qual o objetivo, né? O objetivo é vender bens de materiais de construção, não sei o que, não sei o que. Então, objetivo, né? Prestar atendimento ao público, não sei o que. Objetivo, fazer o ensino particular de aula de inglês. Então, a sociedade empresária, ela tem que delimitar qual é o objetivo. Isso é por força de lei até, né? Ela tem que dizer qual é o objetivo dela, né? Então, o que acontece? Quando, digamos, uma farmácia, tá certo? Uma farmácia Santa Cruz, vamos dizer lá o nome dele. Aí, uma série de credores estão lá executando, mas ele vê que se não está em condições lá de pagar isso. Porém, é um ramo que ele sempre atuou, digamos, há uma década, né? É o que ele sabe fazer, é o que ele conhece, essa história de farmácia, de remédios, então ele não quer sair disso. O que é que ele faz? Ele altera de alguma forma para o objetivo da sociedade empresária, né? Até às vezes até momentaneamente, né? Para não deixar de existir. E passa a vender, digamos, somente fraldas, não sei o que, no atacado, ou então passa a vender somente alguns produtos homeopáticos, enfim, ele sai daquela objetivo, não é? Que ele tinha uma finalidade, né? um propósito que fora identificado com a sociedade quando ela foi criada, porém, lá na frente ele desviou a finalidade. Então, ele passou a empregar uma outra atividade, percebe? Então, nessa situação, e a primeira hipótese prevista no artigo 50, onde você pode, demonstrando essa situação, né, você tem que demonstrar esse acontecimento fático. Olha, excelência, isso aqui ele está vindo desviando, né, aqui conforme certidão do Meirinho, ele está com a existência, chegou lá, não é mais distribuidora Nossa Senhora, não é mais farmácia e tal, mas ainda está no mesmo ponto e tal. Então, diante daquele quadro fático que você encontra, você tenta narrar para o magistrado que está havendo um desvio de finalidade e, por isso, né, por essa infração prevista no artigo 50, merece ser atacado, né, a execução submeteu o sócio à execução, né, com a constituição de bens. O segundo requisito, né, do artigo 50, que vem dizendo lá, seria a confusão patrimonial. Né, que ele diz lá, né, diz que caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Essa é a hipótese mais comum, né, que seria o quê? Uma vez que a sociedade empresarial está tendo sucesso e coisa e tal, está vendendo, está tendo lucros, né? Então, o que acontece? Os sócios já percebendo também que a sociedade está sofrendo, por exemplo, execuções trabalhistas, execuções fiscais e coisa e tal, eles começam a passar os bens da sociedade, sobretudo o dinheiro do caixa que entra, né, os ingressos financeiros provenientes das vendas, por exemplo, daquela sociedade, né, para o patrimônio dos sócios. Certo? Não estou querendo dizer com isso que não possa os frutos financeiros da sociedade empresária passar para os sócios. Pode, mas de uma forma legal, que é na forma de distribuição de lucros, né? Você prestando contas com o fisco e coisa e tal. Contudo, não é isso que acontece. Entra no caixa, sai para lá. Entra no caixa e vai para o sócio. Então, esse aí está havendo uma confusão patrimonial entre o patrimônio da sociedade empresária, uma vez que o dinheiro, os recursos estão vindo para ela, e ele está pegando esse dinheiro e utilizando para comprar uma fazenda para ele, um carro para ele, para pagar as contas dele. Então, há essa confusão de patrimônio entre o sócio e a sociedade. Aí você esbarra, né? Quando você chega para penhorar, tenta bloquear a conta, não tem nada, tenta penhorar bens, não tem nada em nome da sociedade. Por quê? Porque diante dessa confusão patrimonial, os recursos financeiros, o patrimônio, os bens estão passando para o sócio.
E isso com um propósito, às vezes, de má fé mesmo, né? Você percebe que isso já é uma atitude que já visa ter um fim realmente de ludibriar os credores. Então, aí, essas duas hipóteses, você pode pedir ao magistrado que seja desconsiderada a personalidade jurídica e você vai atingir o patrimônio do sócio. Muito bem. E o que seria a teoria menor, Alberto? Muito bem. A teoria menor, como eu disse, há menos condições exigíveis para você atingir o patrimônio do sócio. Uma das hipóteses clássicas, né, mais utilizadas só quando há uma execução, quando há um pedido de constituição de bem de alguma outra forma, né, bloqueio, arresto, sequestro, enfim, e ela vem originária, essa situação onde requer a constrição, ela é originária de uma relação de consumo. Então, existe aquela situação, lex specialis, né, derrogatis lex generalis, não é isso? A lei especial, ela confrontada com a lei geral, ela tem o privilégio, né? Ela tem ela é a que deve ser utilizada por ser especial aquele caso. Então, nesse caso, então vamos ver aqui até a regra do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Muito bem. Está aqui. Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no CAPT, e também lá no parágrafo 5º você vai encontrar essa situação. Ele diz assim: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando... Aí diz uma série de situações, né, ou seja, qualquer uma delas você pode utilizar, se for uma relação de consumo, você pedir para desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, você não vai abrigar-se no artigo 50. Você vai dizer assim, olha, aqui houve uma relação de consumo, aqui foi com uma instituição financeira e meu nome foi negativado indevidamente, coisa e tal, porém, então, por isso que eu quero desconsiderar e vou atingir o patrimônio dos sócios, né? Então, aí eles lá, direito de sociedade empresarial, quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei e tal. Aí vem com uma série de situações. Aí para aumentar ainda a possibilidade, ou seja, porque você pode vislumbrar maior essa situação de que, na teoria menor, lá no parágrafo 5º, ele diz assim, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Pronto. Aqui, qualquer situação em que o crédito tentando que está sendo almejado pelo consumidor tem alguma dificuldade, alguma obstaculidade, é o suficiente. Já no artigo 50, não. Você vai ter que provar algo, né? Você vai ter que provar ou que há o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, né? Nesse aqui não, basta ter o obstáculo. Então é muito comum até os colegas, às vezes, fazer esse pedido de desconsideração, mas não levar em conta esse aspecto, né? Então, até para quem vai fazer defesa na sociedade empresária, pode dizer assim, peraí, aqui não é uma relação de consumo, né? Então, não é só chegar e pedir para desconsiderar, não é? Você tem que provar que há o desvio de finalidade e tem que provar também que há a confusão patrimonial. Do contrário, você não vai atingir aqui o patrimônio de nenhum sócio. Aí o atinge, aí dá aquela história do embargo de terceiro, porque, e coisa e tal, e coisa e tal. Então, você deve, no primeiro plano, tentar utilizar-se da ótica de que não é o artigo 50. Em outras palavras, não é a teoria maior, é a teoria menor, porque fica bem mais fácil. Não só no artigo 50, ou artigo 28, perdoe-me, do Código de Defesa do Consumidor, que você encontra a teoria menor. Por exemplo, no Código Tributário Nacional, lá no artigo 135, lá também pode que você
o fisco desconsidera a personalidade jurídica e vai tentar atimar o patrimônio do sócio. Na lei antitrust, né, também na lei de crimes ambientais, lá no artigo 4º. Então, existem outras situações onde não se deve se considerar, por ser leis especiais, o artigo 50. Em outras palavras, insisto, a teoria maior, mas sim a teoria menor. Discute-se com relação a isso ser aplicado no direito do trabalho. Por quê? Porque formula-se a ideia que os próprios sócios já respondem subsidiariamente com a sociedade em caso de inadimplemento com o pagamento de verba trabalhista. Então, não precisa nem demonstrar nada, eles já são subsidiariamente, eles já vai junto com a sociedade, no caso dessa aqui não ter patrimônio a responder, esse subsidiariamente, por força de lei, já vai por si só responder. Há também uma divergência, outros entendem que nesse caso também deva demonstrar esses requisitos do abuso de direito, tá certo? Eu vou até colocar aqui abaixo algum link eu vou disponibilizar uma petição, vou fazer algum rascunho de alguma coisa em que você pode utilizar-se desse arrazoado para pedir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para atingir o patrimônio do sócio. Lá na frente, nos outros vídeos que nós vamos, dessa nossa sequência de vídeos, eu vou fazer justamente o inverso, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ocorre muito o quê? Geralmente na execução de alimentos, né? O sócio, a pessoa física, né, como sócio de determinada empresária, ele sabedor dessa história de que estão tentando penhorar bem, então ele faz o inverso, passa lá para a sociedade empresária, né? Então, como ela tem a personalidade própria e você está executando o patrimônio desse sócio na qualidade de devedor alimentício, você vai enfrentar essa dificuldade. Mas aí também há outras situações, outras atitudes. Eu vou também colocar uma outra petição para, nesses casos de devedor de alimentos, ou outra situação onde ele esteja de má fé, utilizando da personalidade jurídica para um fim de prejudicar o credor, você também pedir desconsideração. Mas agora o inverso, né? Daí a desconsideração da personalidade jurídica inversa, é você atingir agora o patrimônio da sociedade. Tudo bem? Então, eu vou colocar isso no link aqui abaixo, né? E se você gostou do vídeo, marca aí um gostei. Eu convido-os para assinar o nosso canal aqui em cima, né? Nosso canal no YouTube, que frequentemente eu estou colocando novos vídeos dessa série e outras situações aqui do dia do advogado, sobretudo direcionadas aos colegas advogados iniciantes, tudo bem? Então, até a próxima e obrigado aí pelo espaço que me foi concedido.